Fala pessoal, saudações criminalísticas, eu sou o professor Ian Marques, sou coordenador da pós-graduação em Ciências Forenses aqui do INCAF Perícias, e hoje eu tenho o prazer de fazer minha estreia como entrevistador. Hoje eu estou numa posição diferente e vou entrevistar um amigo, antes de tudo, que é o Leonardo Faria. Leonardo Faria, ele é psicólogo forense, colega de trabalho aqui na Polícia Científica de Goiás. Ele também é professor de uma das disciplinas da nossa pós-graduação. E é isso, Léo. Como é que você está? Tudo bem? Dá uma saudação pro pessoal de casa aí. Tudo jóia, muito obrigado, viu, professor Ian, por ter me convidado para estar aqui. Para mim é uma honra, uma satisfação. E ao pessoal de casa aí, espero que vocês gostem dos temas que a gente vai estar discutindo hoje aqui. São temas que chamam muita atenção e muita curiosidade. E vamos destrinchar aí a mente das pessoas, né, que acabam se envolvendo muitas das vezes com práticas criminosas. É isso. Léo, para posicionar o pessoal de casa, vou trazer o tema do nosso podcast, né? Serial killer, mito ou verdade? O papel da psicologia forense na resolução desses crimes, né? Tem um papel importante, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes de tirar essa curiosidade, né? De já ir direto no spoiler para responder essa pergunta, eu queria que você, Léo, eu vou justificar. Como eu tenho intimidade, pessoal, eu tô chamando o Léo de Léo, Leonardo de Léo. Você vai ter que construir isso, tá? Leonardo Faria. Quando tiver intimidade, posso chamar de Léo. Léo, você pode definir pra gente o que é um serial killer? Olha só, temos uma definição bem interessante, né, Ian, que é uma definição que vem do próprio FBI, que ele fala que o serial killer é uma pessoa que mata duas ou mais pessoas em um intervalo de tempo, tendo com isso modus operantes semelhantes, né, dentro dessa prática criminal e, na maioria das vezes, tem o que nós chamamos de assinatura do crime, que é uma característica pessoal daquele sujeito, em termos de marcar a prática criminal dele. E aí é uma coisa muito interessante, porque o homicida serial ou serial killer, ele tem uma característica que muitas das vezes a maioria dos homicidas em geral não tem, né? Que é procurar vítimas com características parecidas, e antes da prática desse crime, eles têm uma espécie de como se fosse uma fissura mental, eles têm um nível de ansiedade muito grande, ao qual a prática criminal acaba trazendo a ele um relaxamento, acaba trazendo a ele como se fosse uma calmaria. É como se estivesse tomando ali um ansiolítico, uma medicação para poder acalmar. Então, o crime acaba sendo uma prática da qual ele procura se aliviar das tensões do dia a dia. Entendi. Léo, o serial killer, ele tá cometendo um crime, né? Se a gente, talvez o pessoal de casa não saiba de detalhes, até para posicioná-los, qual que seria o papel do psicólogo forense qual que é a diferença ali de criminologia, criminalística? Porque é engraçado, né? Assim, eu tenho visto que a gente está bombardeado por cursos e esses cursos têm um apelo comercial, às vezes com nomes interessantes, que tem um pedaço de crime ali, o pessoal corre para fazer os cursos. Mas o que é às vezes não sabe nem o que é criminologia, o que é criminalística. Ajuda o pessoal de casa aí para explicar qual que é o papel do psicólogo e a diferença de criminalística e de criminologia. Ótima pergunta, né? Até porque as palavras parecem, né, Ian? Criminalística, criminologia, a gente vê muitas das vezes as pessoas na televisão, repórteres, jornalistas, confundir, né? Esse é o advogado, né, que trabalha com criminalística, o advogado trabalha com criminologia, esse é o psicólogo da criminalística, mas tudo bem, é uma questão de semântica de palavra. A criminalística a gente sabe, né, que ela é uma atividade realizada aí por profissionais, peritos, né, do qual eles vão estar materializando o crime. E com base nisso, né, trabalhar com tudo aquilo que possa ser ali resultado, né, ou possa ser consequência de um crime, da onde vai estar construindo aquele raciocínio do que aconteceu, né, de como aconteceu, quando aconteceu, né? E a criminologia,
ela procura entender o fenômeno do crime sem procurar essa materialidade. Então, a criminologia ela vai procurar o quê? A resposta para o porquê do crime, o motivo do crime. Fantástico. Né? Qual que é as razões pessoais daquela pessoa em ter cometido o crime e não, de fato, a dinâmica que ele executou o crime em cima de uma materialidade, né? Do uso de um determinado tipo de arma, da quantidade de disparos, quantidade de ferimentos, não vai caracterizar o crime no sentido material. E a criminologia, juntamente com a psicologia forense, né? A criminologia ela até foi ela é uma ciência que ajudou a construir a psicologia forense, que ela vem antes da psicologia forense, né? Então ela vem ali nos meados do século XVIII, através do César Lombroso, um médico, né? Um médico psiquiatra, do qual ele começou a definir perfis criminais a partir de medições antropométricas, né? Medindo partes do corpo e falando que, de acordo com o tamanho do corpo daquela pessoa, das partes ali, ela teria determinado tipo de sentimento, pensamento e cometeria determinado tipo de crime. Então ele começou a ir no porquê. A psicologia... Desculpa, tipo assim, o careca é mais propenso a matar alguém? Isso aí vai ser mais homicida, aquilo ali pode ser mais uma pessoa que cometeu um... Mas era mais ou menos isso que ele fazia, né? Assim, não tô falando, a careca foi claro para achar... Mas é isso mesmo, ele associava as partes do corpo com o tipo do crime. Sim. E ele fez isso fazendo o quê? Fazendo medições em presos dentro das prisões, e ele achou que o tipo penal daquele preso, associado à questão física, daria a ele um motivo para ele cometer o crime. E a psicologia forense, ela vem depois disso, ela vem para poder entender não somente o motivo em termos de pensamento e sentimento, mas também até para poder esclarecer, por exemplo, por que algumas pessoas elas têm práticas recidivas. Então, a psicologia também ela vem no sentido de esclarecer isso e, quiçá, até propor algum tipo de reabilitação, se é que tem reabilitação para uma pessoa que comete um crime de homicida serial, né? Entendi. Isso é muito questionável. É tipo assim, a criminalística é o Ian... E a criminologia é o Leonardo. Exatamente. Entenderam aí? Exatamente. O Ian vai com toda a criminalística, com todo o aparato técnico-científico, e eu vou ali com todas as teorias psicológicas e criminológicas para entender as motivações. Certo. Léo, o tema do nosso podcast foi, claro, pensado para instigar a curiosidade dos alunos, né, e do pessoal de casa, para saber se é um mito ou se é uma verdade. Então, vamos lá. Com a palavra, o especialista, para explicar para a gente, assim, por que essa dúvida e se é mito ou se é verdade. Nossa, é bom esse questionamento do Ian. Por quê? Quando eu comecei a estudar homicida serial, foi em meados de 2011, mais ou menos, 2010. Quando eu comecei a procurar... né, assunto, tema sobre isso, eu encontrei muitas barreiras no Brasil. O Brasil não tem... Hoje está tendo algumas pesquisas. Nós temos algumas pessoas no Brasil que estudam isso de uns 7 anos para cá. Mas na época não tinha ninguém. Eu fui procurar literatura estrangeira. E quando eu comecei a estudar isso, até porque em uma especialização que eu fiz, que foi em criminologia, um pouco antes disso, em 2008... eu falei sobre a interseção entre a criminologia e a criminalística na investigação de crimes, né, que envolviam homicidas seriais. O meu orientador na época falou assim, não, isso não existe, isso é coisa de série americana. Eu falei, não, existe sim. Eu fui fazendo esse levantamento, aí o que acontece? Muitas das vezes as pessoas acham que não existe homicida serial, por exemplo, no Brasil, e se existe é só nos Estados Unidos, porque nós ainda não temos um aparato profissional treinado para investigar esse tipo de crime. Sim. A questão é essa. Então, quando eu comecei a estudar isso, a trabalhar com isso, eu ouvi até assim de profissionais ligados à segurança pública, não, isso é coisa de seriado, isso é coisa de Criminal Minds, isso é coisa que... isso não existe aqui. E aí a gente começou a ver que começaram a acontecer alguns tipos de crime no Brasil e em Goiás também. Tipo assim, mas parece que tá seguindo o mesmo padrão, tá seguindo o mesmo modus operandi. Aí vieram atrás de mim para eu poder dar ali
uma ajuda. Então, assim, a questão se é mito ou se é verdade, isso vem muito do que a indústria cinematográfica americana construiu, né? E, ao mesmo tempo, aquela coisa que só o FBI ou só a polícia americana consegue Descobrir, descobrir. ou diagnosticar, ou Exato, categorizar como um serial killer ou exato. um assassino. E hoje no Brasil nós temos hoje profissionais que estudam isso. Esse estudo do homicida serial, só para a gente ter uma base, nós temos catalogado o primeiro homicida serial é uma mulher que ela cometeu o primeiro crime 30 antes de Cristo. Que isso? 30 antes de Cristo. De lá para cá nós temos várias pessoas que vêm cometendo crimes. O que às vezes gera muita dúvida é porque o aparato de segurança pública nem sempre ele consegue concentrar todas as forças ou todo o conhecimento para poder categorizar e investigar de uma maneira mais precisa o homicídio serial. Mas que é verdade, é verdade. Entendi. Até para ilustrar, então, para o pessoal de casa entender, você está me dando uma oportunidade, um gancho. Conta para o pessoal como que a psicologia forense surgiu na sua vida. Assim, eu sei um pouco da sua história, você já era servidor da Polícia Científica, né? Quase que ela caiu no seu colo, provavelmente por causa do encanto que ela traz, né? Exato. Eu desde a faculdade, né, Ian, eu já venho pensando muito em trabalhar com a psicologia forense, né? Que uma das questões que me gerava muita dúvida é por que uma pessoa comete um crime? Eu lembro de uma pergunta que eu fiz para uma professora na faculdade, isso lá no final dos anos 90. Por que uma pessoa comete um crime? E, com base nisso, dentro da segurança pública, eu comecei a ter esse interesse em vendo vários casos acontecendo e ver qual que é a motivação que estava por trás daquilo, né? Por que um homicida serial, por exemplo, escolhe mais mulheres e crianças e nem tanto homens adultos? E, com base nisso, eu comecei ali fiz psicologia, fiz especialização em criminologia, fiz a especialização em psicologia jurídica. E você já era servidor, não? Deixa eu ver. Já era servidor. Então, já. primeiro você entrou na Polícia Científica, depois, na verdade, Polícia Civil nessa época, né? E depois você foi procurar esse conhecimento. Eu já tava fazendo psicologia já tava... Entendi. Entendi. Já tava finalizando já. E, com base nisso, eu fui fazendo as especializações, me encantei pelo tema, quando eu vi que tinha pouco assunto que explicava isso. E dentro da Polícia Científica, muitas das vezes ali, verificando aqueles casos, né, que aconteciam ali, de alguns tipos de morte, alguns tipos de homicídio. Eu falo assim, nossa, mas como é que essa pessoa usou esse tipo de instrumento, esse tipo de meio, né? Meios, às vezes, até muito cruéis. Mas por que, né, utilizar tanta ferocidade nessa ação? E comecei a ver que alguns tipos de crime, lógico que hoje eu tenho esse conceito, mas na época não tinha o conceito, alguns tipos de crimes são crimes expressivos. São crimes onde você vê que a pessoa ela exagerou na força de executar o crime. Quer dizer, exagerou na quantidade de lesões, exagerou na forma de poder consumar o homicídio, enquanto que outros, nós chamamos de crimes instrumentais, o sujeito apenas atingiu o objetivo. Então, assim, ali tinha uma questão até de ordem passional que me chamava muita atenção. Tipo, 15 facadas e uma facada, tipo Exato, isso? exato. Por que tem que ser 15 facadas e por que o outro utilizou uma facada? Entendi. E com base nisso eu fui fazendo essa formação, né? No meu mestrado eu trabalhei com a questão do uso da neurociência e da psicologia forense na investigação de crimes seriais, e aí fui descobrir muitas coisas interessantes, inclusive que todo esse trabalho ele começou na década de 70 no FBI, com John Douglas, e ele foi muito criticado, como todos que começam a trabalhar nessa área, muitas vezes é criticado, porque quando ele foi fazer uma intervenção em uma negociação, uma negociação policial, onde tinha uma pessoa com um refém ali, e foi fazer uma negociação, o sujeito pegou e suicidou. E falou assim, mas por que ele suicidou e não matou a refém? Entendi. E eu vi a história dele, meio que me identifiquei, até porque eu também leciono a matéria de negociação e gerenciamento de crise. Ah, é? Nossa, essa deve ser, hein? É interessante, né? E eu comecei a ver assim, mas espera aí, tem alguma coisa que tá por trás disso aqui. E aí tô construindo aí esse conhecimento até hoje. Tá, vamos ilustrar, começar a ilustrar aqui o nosso tema. A gente vamos supor que um psicólogo forense está investigando
uma série de assassinatos. A sua participação, a participação desse profissional, ela pode ser entrevistando vamos supor, o suspeito ali, o cara que está sendo investigado, isso é uma coisa, e outra coisa seria a análise do perfil do criminoso, do que ele fez, não é isso? Assim, se a mente dele... Eu sei que tem termos técnicos, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais didática para o pessoal. Então, uma é entrevistar o suspeito e a outra é analisar o que foi feito na cena para tentar traçar um perfil. Explica para a gente aí, então, o que seria a diferença dessas duas atividades. É exatamente isso, que o primeiro trabalho é quando é solicitado por uma autoridade policial, né, para poder estar participando daquela investigação, no sentido que a autoridade policial é representada pelo delegado de polícia, e ele vai ali apresentar e falar, olha, nós temos esse fato, né? Nós temos esse crime, aqui tem a perícia feita de local, aqui tem o exame do corpo, né, o laudo cadavérico do corpo, e temos vários fatos que estão, assim, se repetindo de uma mesma maneira, com o mesmo modus operandi. E a gente queria saber, né, quem poderia estar fazendo isso, né? Porque isso é importante até para filtrar melhor a quantidade de suspeitos. Porque, assim, tem uma coisa que é muito importante, porque essa elaboração de um perfil criminal, ele não é 100% certo, ele é probabilístico, você diminui. E aí, no segundo momento, a gente parte para a entrevista, com base na forma como essa pessoa executou o crime. Nós temos alguns padrões já, como se fosse um banco de dados, né? Relacionado a padrões criminais, da onde determinados tipos de criminosos executam as suas vítimas com mais facadas ou com mais tiros, executam vítimas crianças ou vítimas mulheres com determinadas características. Então, nós já temos alguns padrões que já estão, como se diz, coletados, e que a gente começa a ver assim, então pode ser esse padrão. Só que o problema, Ian, é que esses padrões, eles foram construídos lá fora. Eles foram construídos nos Estados Unidos, na Inglaterra. E hoje... assim, o cara tem comida, o cara foi... tem referências, né? Assim, tem casa... tem educação e tá fazendo isso, né? Assim, Exato. Exatamente. E hoje a nossa grande dificuldade é como pegar esse padrão que ele é de fora, de um outro país, e tentar ver ele aqui dentro com uma cultura diferente, com uma questão socioeconômica diferente. E esse hoje é o nosso grande desafio. Só que algumas condutas, elas se repetem, independente do local. Então a gente se apega muito a isso. Entendi. O que pode ser aproveitado lá de fora. E para o pessoal entender, então, assim, associando aí as séries, né? Então, porque acaba que as terminologias, elas são importadas também, né? São. É o criminal profiling? É isso? É isso. Criminal profiling é o que vai analisar a cena. Isso. É mais ou menos isso. Ele que analisa a cena. E o entrevistador seria o psicólogo forense, mais ou menos isso? Ou não tem essa distinção, assim, de cargo? É a mesma pessoa? Pode ser a mesma pessoa e pode ser diferenciada, porque o criminal profiling não precisa ser formado em psicologia, pode ser qualquer profissional. Ele é uma especialização. Só que a maioria deles são psicólogos forenses. A grande maioria deles. Né? A grande maioria deles. Hoje nós temos no Brasil alguns policiais que não têm a formação de psicologia, mas fazem esse trabalho. Eu conheço até alguns... Estudaram, fizeram especialização, se aprimoraram. Tá. Exato, e fazem um bom trabalho. Só que tem um determinado momento que eles pedem para o psicólogo participar, até porque a gente utiliza de entrevistas, a gente utiliza de testes, e os testes psicológicos dá para a gente ver, por exemplo, o tipo de afetividade que essa pessoa tem. E aí vem uma coisa importante, né? E as pessoas às vezes falam assim, mas o homicida serial é uma pessoa fria. Né? Pelo menos é o que chega pra gente, né? Ele não tem Tô sentimento. me colocando aqui na posição de quem é curioso e não entende nada. Exatamente. Uma vez até um repórter me perguntou assim, foi uma situação que envolvia um crime, e essa pessoa, ela tinha um perfil de homicida. Sim. E o repórter me perguntou assim como você diz, nos bastidores, né? E eu não estava dando entrevista para ele, né? Ele falou assim,
Mas você olhando para ele ali, você acha que ele é frio? Eu falei assim, frio por quê? Ele não tem sentimento? Eu falei assim, não existe pessoa que não tem sentimento. Todo mundo tem sentimento. Mas ele não sorri, ele não faz nada. Não, ele não sorri, até porque está numa situação de, né, de imputação de um Pressão, crime. né? De pressão. Pressão, é. Mas ele não tem sentimento? Lógico que ele tem. Se ele não tivesse raiva, ele não mataria. Ó, e raiva é sentimento. Exatamente. Ele pode ter uma empatia diminuída, que é um tipo de sentimento. Mas a raiva ele tem. A raiva é o grande combustível dele. Então, assim, e através desses testes que nós fazemos, nós elaboramos um laudo psicológico e dá pra gente ver, por exemplo, olha só que interessante, o quanto que essa pessoa tem de amabilidade. Amabilidade é o altruísmo. O tanto que ela tem de empatia, o quanto que ela tem de tolerância à frustração. Porque, Ian, quando você mistura baixa tolerância à frustração com baixa empatia, impulsividade alta e raiva alta, é como se fosse uma fórmula. Você tem uma pessoa propícia a fazer algo ruim, como diz o carioca. Vai dar ruim. O sujeito tá nem pro outro e vai estar botando todas as suas emoções negativas em prol de poder não se frustrar. É engraçado, né? Você tá falando aí da questão de não ter sentimentos. Até pro pessoal de casa saber... quando eu passei no concurso para perito criminal, as pessoas, eu fui dar palestra, falar da profissão, as pessoas às vezes nos tratam assim, né? Pensam que a gente faz lanche lá abraçado com cadáver, né? Que você que uma cena de crime, por exemplo, de uma criança sendo violentada, que isso não vai mexer com você, como se esse perfil fosse exigido para passar no concurso para perito criminal, e não é nada disso, né, Léo? E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, e eu acho fantástico a sua fala, é da importância da atividade certa estar nas mãos da pessoa certa, né? Assim, a importância do psicólogo dentro da investigação. Porque, assim, eu percebo que no dia a dia, todo mundo quer meio metido a psicólogo. Então, a profissão de vocês acaba sofrendo com isso, né? Que as pessoas acham que aconselhar é ser psicólogo e, da mesma forma, analisar a cena de crime. Que é, tipo assim, não, eu acho... Então, você está... nos dizendo aqui que existem técnicas, né? Que existem padrões, que tem que ser uma pessoa que tem o conhecimento. Muito legal. Não, perfeito, perfeito. Só pegando esse gancho seu, Ian, quando você falou assim, porque quando a gente tá dentro da polícia científica, né? Você, no caso aí, perito criminal, tá ali, né, o cadáver tá aqui, pega um lanchinho põe em cima do cadáver e tal. É interessante porque é o seguinte, até para ser um servidor público dessa área, você tem que ter algumas características interessantes. Quer dizer, não sofrer com aquilo não quer dizer que você não tenha sentimento, mas quer dizer que você é profissional o suficiente para executar a sua ação sem colocar ali algo pessoal em cima daquilo. Que é uma coisa tão importante isso, Ian, porque assim, imagina um perito criminal ao trabalhar no homicídio de uma criança e ele vê ali que ele se comove com aquilo de uma certa maneira que pode enviesar o laudo. Ou o psicólogo, ao entrevistar um estuprador de uma criança, ele fala assim, não, mas esse sujeito não pode fazer isso, e a caneta começa a pesar. A gente tem que ter muito esse cuidado, né? Com certeza. Trabalhar pela justiça do Estado, não por uma justiça que a gente acha que a gente tenha que ter pessoalmente. É verdade. Esse limite aí é bem delicado, né? O viés. Léo, para a gente continuar ilustrando, né, o nosso assunto, fala aí algum caso que você tenha atuado sobre serial killer, que seja emblemático. Eu costumo dizer nas minhas palestras, pelo menos para a parte de perícia, o fato de a gente estar aqui em Goiás e as coisas acontecerem aqui faz com que a gente tenha uma bagagem para ficar, pelo menos, mais ou menos naquilo, né? Eu imagino que na psicologia seja mais ou menos semelhante. Então, pegando o gancho do serial killer, um caso emblemático, assim, que você tem atuado, que você possa contar pra gente, ainda que seja de uma forma superficial, sem te comprometer, é claro. Não, tranquilo. Eu vou contar um caso, né, que na verdade eu não fiz a avaliação psicológica dele, no sentido de entrevistar ele, elaborar o laudo dele, né? Foi uma outra equipe ligada ao Poder Judiciário, né? Mas eu trabalhei dentro da investigação na época, né? Também com um delegado de polícia.
Foi o caso que envolveu o Thiago Rocha, né? Mas eu torci tanto pra você falar desse caso. Não quis ser invasivo, Nossa. tem nada programado aqui não, Não, viu, pessoal? tem não, Tá tudo tem espontâneo. não. Exatamente. Fala aí. Foi justamente ele. E me marcou porque foi o ano de 2014 e eu me lembro até hoje que foram quase 6 meses de investigação, creio que ele foi 6 ou 7 meses em que a polícia começou a perceber que poderia ser um homicídio serial, só que ele já vinha matando em 2012. É mesmo. É. E eu me lembro que quando... Ele ficou conhecido como serial killer de Goiás, né? É, serial killer de Goiás, que eles falam. Só para o pessoal atualizar, se jogar no Google lá para ver alguma coisa. É o Thiago Rocha, né? É. Tá preso. São várias vítimas, são mais de 30 vítimas. E na época, quando eu fui solicitado, só para preservar aí a identidade dos profissionais que atuaram no caso, eles chegaram e falaram assim, ó, o pessoal tá falando que é homicida serial, o que você acha? Tem até algumas reportagens minhas, até em jornais, né, a nível nacional aí, que eu dei na época algumas entrevistas. O que você acha? Eu falei assim, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado, primeiro porque aquilo que está sendo noticiado pode, muitas das vezes, criar um efeito Spira. O que é o efeito Spira? Outras pessoas começam a cometer o crime com a mesma característica para poder chamar a atenção. A primeira coisa é isso, né? Vamos tentar isolar essas informações, para a gente não ter um copycat, uma pessoa que está copiando o crime ali. E quando a gente começou a trabalhar e chegou a mim algumas informações, alguns vídeos, algumas filmagens, a gente começou a ver que parecia muito o modus operandi, né? O jeito de andar, o jeito de abordar as vítimas. E na época foi feito um mapeamento geográfico, né? Chama de geografia do crime, da onde aconteceram alguns homicídios. Foram, salvo engano, acho que são 35 ou 39, acho que são 39, acho que foram isso. E havia também, Ian, é uma historinha um pouquinho assim, ela não é tão curtinha, né? É média. Fica à vontade, nós temos tempo. O que a gente percebeu? Alguma coisa que era o seguinte, havia um padrão de vítima que era pessoas em situação de rua, havia depois um padrão de vítima que era mulheres, e havia um padrão de vítima que era pessoas que estavam em estado de prostituição. E eu estava, antes disso ainda, quando tinha... que o primeiro levantamento foi feito com pessoas em situação de rua. Aí depois houve um período, nós chamamos de um período de resfriamento, e depois começaram a vir as mulheres, tudo com idades parecidas. Foi quando estourou mesmo na mídia, né? Assim, a questão das mulheres. Eu lembro assim que existia um pânico mesmo, porque hoje com a informação e as pessoas simplesmente não pesquisam a fonte nem nada, e todo mundo quer ser o primeiro a dar notícia, né? E as mulheres estavam apavoradas, né, Léo? Assim, elas não saíram de casa e tal, mais ou menos o mesmo. Eu tô falando, não nada técnico, viu, pessoal? Eu tô falando do que eu via na imprensa. Parecia, assim, que algumas mulheres mais jovens, né? Mais ou menos. Foi. E começaram a ter, na época, o pessoal passando mais mensagem pro WhatsApp, tá tendo homicídio serial, as pessoas não queriam sair de casa. Isso. E aí, a gente começou a mapear. E eu me lembro para esse delegado de polícia, eu virei para ele e falei assim, olha, aqui aconteceu 2 óbitos no mesmo local, aqui mais 2, a distância é pequena, aqui... E aqui também tem mais uma quantidade. Então, a gente viu que havia 2 locais que estavam tendo maior quantidade de homicídio. Eu adquiri um programa, né, chamado Dragonet, um programa que ele foi desenvolvido na Inglaterra. Ele só é cedido para profissionais de segurança pública. A gente tem que assinar um termo para poder comprar. Esse programa foi desenvolvido pelo professor David Canter, que é um dos idealizadores, desde a década de 70, do perfilamento criminal baseado na análise na análise geográfica, e a gente jogou ali. O que esse programa faz? Olha que interessante, ele trabalha também com a criminalística, viu, gente? Olha só, que é um dos assuntos aqui que o professor Ian aqui domina com toda a maestria. Quando a gente coloca quando a gente utiliza o programa, a gente coloca ali horário do crime, o tipo de arma do crime, a localização, e ele cria
através de um sistema ali de análise fatorial, cruzando dados, análise matemática, estatística, uma zona quente e uma zona fria, né? Hot, cold. Duas zonas aonde que é a probabilidade daquela pessoa trabalhar ou morar. Olha só. Mas qual que é o sentido disso? O sentido é que o professor David Canter, ele estudou muito a psicologia ambiental e com base nisso ele aplicou o quê? Todo o conhecimento que ele tem baseado que as pessoas quando transitam em locais conhecidos, ele tem um tipo de comportamento diferente de outros. E baseado até em análise de crimes que ele já viu, de pessoas que já têm uma certa experiência no crime, ele executa crimes com determinados comportamentos que é diferente daqueles que não têm esse preparo. Olha só. Então, há uma fundamentação aí psicológica por trás disso, baseada em deslocamento, em percepção espacial. E foi tão interessante que, na época, foi vista duas áreas, uma área central e uma área mais periférica de Goiânia. Eu falei, olha, não é um GPS, né? Eu não estou falando ali localização, GPS de mapa, nada. Mas provavelmente é aqui. Lógico, aí foi mais, sabe, pessoal, isso não é do dia pra noite, não. Isso não é episódio de 60 minutos de série, não, né? Você sabe muito bem disso, né? Quando a gente olha a expectativa, né? Às vezes a moçada exatamente. pensa que é igual, né? Pensa que é igual, né? E aí, depois de um determinado tempo, fazendo incursões naquela determinada área, conseguiu localizar justamente na área mais periférica o deslocamento dessa pessoa, do Tiago, os policiais ali que estavam trabalhando, a delegacia de homicídio, com base numa localização próxima, eles conseguiram fazer. E, detalhe, quando ele foi capturado, eu me lembro até que essa autoridade policial entrou em contato comigo, ele tá aqui, você quer falar com ele? Agora não. Porque não é um ambiente para eu falar com ele agora, não é um momento para falar, deixa ele dar uma calma. Só que aí depois a gente viu que uma outra equipe talvez ficaria mais isenta. Entendi. Olha que importante isso, olha, né? Só. No sentido de avaliar ele. Então foi feito posteriormente, até porque a avaliação dele naquele momento ela poderia estar muito comprometida. Tinha que esperar a coisa esfriar um pouco, a imprensa ficar um pouco mais tranquila, para não ter tanta pressão, sabe? E aí a gente conseguiu chegar até ele com a análise desse programa, com a análise do tipo de vítima, a gente foi construindo, com análise até da quantidade de disparos que ele fez e da forma como ele chegou e saiu. Eu falei, olha, é uma pessoa que entende de arma, e nosso medo é, será que tem um profissional de segurança pública? Esse é um grande medo. E olha que importante, ele é vigilante. Ah, sim. Tinha olha que interessante. Um certo treinamento. Exato, porque na época eu falei isso, falei assim, olha, pode ser uma pessoa que é profissional da área de segurança, infelizmente, é cortar na própria carne. Entendi. Porque a forma como está executando é uma pessoa que entende disso aqui. Ela entende. Ou é uma pessoa que fez um curso de armamento, ou é uma pessoa que já passou por uma força armada, ou segurança pública. Infelizmente, a gente pode estar cortando a própria carne. E aí a gente viu que a pessoa era vigilante, trabalhava como vigilante em um hospital que trata mulheres e crianças. Uma outra questão que chamou muito a nossa atenção, né? Esse caso foi uma loucura. Aproveitando o gancho que você está falando aí desse caso, você vai entrevistar, você vai estar em contato com pessoas que são suspeitas, né? Todo mundo tem direito à sua defesa, então ele não foi julgado ainda, né? Muitas vezes, claro que eu imagino que deve ter situações que você entra em contato com a pessoa já categoricamente, assim, né? Condenada por outros crimes, mas pode ser que alguém esteja impune ainda e vai responder pela primeira vez. É uma curiosidade minha, tá? Como que é a questão da segurança? Porque assim, eu lembro como se fosse hoje do caso do Tiago, foi eu que coletei o material do DNA dele. E as pessoas falaram assim, tipo assim, né? Olha, Ian, vai lá coletar o DNA dele e tal, porque ele matou muitas mulheres. Então, tipo, tinha uma lenda urbana falando que ele não gostava de mulher, né? Assim, eu tô falando na linguagem popular, desculpa. Mas é isso mesmo, mesmo. Mas aí eles estavam, sim, imputando a mim ir lá fazer a coleta, como se eu não tivesse com medo. Porque, tipo assim, pelo fato dele ter matado mulheres, como se eu não fosse ter medo. É óbvio que eu fui, é a minha função e tudo, tinha um aparato policial lá. Mas como que funciona isso dentro da psicologia? Você vai entrevistar um serial killer. Não só serial killer, como também nós tivemos um caso de um estuprador em série que eu avaliei ele, né? E fiquei com... avaliei esse sujeito, foram 8 horas de trabalho e eu fiquei sozinho com ele na sala também, né?
É uma questão interessante, porque assim, não é que eu nunca tive problema, eu já tive questionamentos frente à postura. Porque minha, no sentido de pedir para não ficar um profissional ali, para não inibir o Você está sujeito. querendo dizer assim, um policial, Um lá, policial, armado, exato. tal, assim, dentro da Entendi. sala. Mas a gente toma todas as seguranças. A primeira coisa, né, Ian, quando a gente vai fazer um trabalho desse, primeira coisa, eu mudo completamente a sala onde eu atendo. Primeiro. Ele fica pro lado da parede, eu fico pro lado da porta. Gente, desculpa. Só uma coisa. O Léo é pequenininho assim, mas assim, depois que eu for seguir ele no Instagram, vai deixar as redes sociais dele, você vai ver que às vezes eu tenho um fuzilzão e tal. O cara é Tá treinado. vendo? Treinado. Como se diz. Operações especiais, né? É isso aí. E a primeira coisa é, eu mudo a disposição dos móveis. Ele Que fica pro lado interessante. da parede. Por quê? Rota de fuga minha, eu tenho que pensar na minha rota de fuga, na porta. Olha. Primeira coisa é isso, né? Então eu cuido da minha segurança nesse sentido. Então ele fica pro lado da parede, porque se tiver que fazer alguma coisa, né? Se tiver janela na sala, fecha a cortina, trava a cortina. Isso não quer dizer que eu fico sem a segurança, né? Dependendo do fato, a gente põe um colete balístico, mas não deixa de ver, põe uma camisa por cima, né? A primeira coisa é revista. Eu nunca faço um trabalho desse se o policial penal ou agente de polícia, a autoridade que estiver levando lá, se não fizer uma revista na minha frente. Pode até ter feito lá da saída da delegacia ou do presídio, mas dentro da sala eu peço uma revista. É padrão meu, não, eu quero que revista. E revista completa. De tirar a roupa, de agachar, revista. Se roupa tem bolso, tirar tudo dentro do bolso. A gente faz todo esse trabalho. Só que tem uma coisa que é interessante, porque eu nunca tive um problema, Ian. Eu nunca tive uma ameaça explícita com uma pessoa que comete um crime desse. Até porque eu tenho uma postura muito assertiva. Quando eu vou fazer um trabalho como esse, eu me identifico. Eu falo o porquê que eu tô fazendo aquele trabalho. Vai ganhando a confiança dele. Exato. É isso aí. É ganhar confiança. Falo, tem um pedido aqui para fazer esse trabalho. Nós podemos fazer esse trabalho. Eu peço permissão, nós podemos fazer esse trabalho sem ter problema. Porque se tiver problema aqui, o problema vai ser maior para você do que para mim. Eu já coloco dessa forma. Porque eu tenho que colocar. Por quê? Você vai ter mais consequências do que eu. Entendi. Podemos fazer esse trabalho? Se você não quiser fazer, se tiver com alguma... Podemos fazer? Sim. Eu pergunto mesmo, você está com intenção de fazer alguma coisa que é fora ser entrevistado comigo? Se você tiver com uma intenção que é de não estar aqui para submeter a isso, você não é obrigado. Eu vou comunicar quem solicitou. Eu não vou fazer nada obrigado com você. Agora, a questão é, eu vou te tratar como respeito, quero ser tratado como respeito. Podemos ser assim. E interessante que até aqueles mais agressivos, eles veem naquele momento assim, pô, esse cara tá... Como se fosse um acolhimento. Assim, algo... Isso é interessante. Porque eu vejo que parece que eu quebro um pouco o gelo. Falei, não, fica tranquilo. Ah, você quer saber por que eu matei? Não, quero saber como é que você tá. Eu já começo a voltar. Aí a volta eu vou justamente, como é que você está? A primeira coisa é, como é que você está? Eu vou falar sobre a vida dele e tal. No final, quando ele tá mais relaxado, quando ele tá na parte do crime. Por quê? Até porque, pessoal, se eu começo a falar disso no início, a gente aquece muito o sujeito pode ficar mais tenso, nervoso, e começa a querer simular. E aí eu faço dessa forma. A porta fica geralmente entreaberta, fica a escolta na porta, mas eu nunca tive uma tentativa, nada. É bem tranquilo. E por que não deixar uma outra pessoa dentro da sala? Eu já tive essa experiência e não foi bom, porque ele ia falar comigo e ficava olhando pro policial. Ele ia falar, e às vezes quando é um policial penal que tem um convívio com ele dentro da carceragem, de fazer ali, né, de fazer escolta, alguma coisa, você vai falar assim, e se eu falar, e ele falar pro pessoal lá dentro da carceragem sobre coisa minha pessoal. Entendi. Entendeu? E eu explico isso pros policiais. Falei, olha, você entendeu? Olha, a grande maioria, eu nunca tive problema também com o policial. Às vezes só pergunto assim, mas você vai ficar sozinho lá com ele? Você vai ficar sozinho lá com ele? E tiro todos os objetos pontiagudos, cortantes da mesa, tudo, lápis, tudo, tiro o computador, eu tenho que fazer uma mudança mesmo. Isso. Tudo aquilo que possa servir de algum objeto contundente, pérfuro contundente, eu falando dos termos aqui do professor, punctório, eu tiro tudo. Tudo. E dá certo, assim, dá certo. Peço para tirar a algema,
né? Porque às vezes ele tem que executar alguma coisa. Quando tem algema de pé, eu peço só para colocar na cadeira, né? Agora, nas últimas orações que eu fiz, estava tendo algema de pé, então eu peço só para amarrar na cadeira, eu explico para ele, falo assim, ó, você vai ficar com a mão livre, bem soltinho. E ganha confiança dele assim, mesmo. Você entendeu? Né? É o procedimento de segurança, pode ser assim? Pode. E aí a É. coisa executa Flui. e flui. E até porque eu falo para ele o quê? Falo, olha, eu falo dessa forma, eu falo, eu não sou seu parente, eu não sou seu advogado, eu não sou o juiz, não sou o promotor, eu sou só uma pessoa que eu quero entender o que aconteceu com você. Certo? Só isso. Tanto eu e tanto quem solicitou, a autoridade policial, a autoridade judiciária, Ministério Público, a gente só quer entender. Ah, e às vezes pergunta assim, mas isso vai ser bom ou ruim para mim? Eu falei, não sei, eu sou advogado que vai entender isso. É. Do mesmo jeito que você tem, eu explico, do mesmo jeito que tem um laudo da vítima sua, o advogado vai entender aquilo, do mesmo jeito que tem um laudo do local do crime, o advogado vai entender, do mesmo jeito que tem um termo de depoimento, ele vai entender. Isso aqui é apenas uma informação a mais que o seu advogado pode utilizar ou não a seu favor, aí cabe ao seu advogado, eu não entro nessa seara, né? É porque, assim, a questão criminal, né, Léo, gera muita expectativa de acusação, né? E, na verdade, a justiça é simbolizada por uma balança, não é à toa, né? Perfeito. Você tem a acusação e a defesa. E os elementos, tanto psicológicos quanto da criminalística, os materiais, eles são usados tanto para uma coisa quanto para outra, né? A gente está ali para tentar descobrir a verdade, né? Exato. E aproximar dela. E a pessoa tem o direito ao contraditório. Sim. Né? Tem direito ao contraditório, como tem direito a contradizer um laudo de perícia criminal, como tem direito a contratar um assistente técnico, né? A contradizer um laudo psicológico. A gente trabalha nisso, a gente sabe que às vezes a gente chega a esses questionamentos, faz parte. Por isso que a importância é a gente se preparar, estudar, fazer bons cursos, né? Eu imagino que o pessoal já deve ter percebido, mas eu vou reforçar que a gente está tentando trazer um assunto que é sério, com conteúdo e pesado, mas de uma maneira mais leve, né, pessoal? Para ficar mais interessante. Exato. Então, partindo dessa premissa, eu vou te dar a oportunidade para nos influenciar, que eu vou me colocar nessa posição. Porque, por exemplo, eu acho que de investigador, de policial e louco, todo mundo tem um pouco. Então, na hora que a gente revela isso, na hora que pega o catálogo do Netflix ali, né? Exatamente. Dos streamings, assim, o que tem curiosidade. Mas é um dos gêneros, o gênero policial, o gênero de investigação, um dos gêneros mais assistidos, tanto em série quanto em filmes. Tem algum, assim, que tenha te encantado ou para você é sempre trabalho? Não. Tem. Eu gosto muito do Mindhunter. Para mim, é o mais fiel, é a série mais fiel que fala desse trabalho. Mas é fantasia ou é documental? Ele é baseado em fatos reais. Ah, tá. E é baseado justamente na vida do John Douglas, que é uma pessoa que qual eu tenho grande admiração, que é um policial do FBI, que começou com esse trabalho. Ainda bem que você explicou, porque eu pensei que era... pensei que era serial killer. Não. E ele faz todo esse trabalho de construir a psicologia, de construir a criminologia dentro do departamento de polícia, e ele sofre muito. Eu me identifico muito com ele, porque ele é como se ele estivesse dando murro em ponta de prego, e tentando colocar na cabeça dos policiais da década de 70 a importância de a gente entender a motivação dos crimes, e não apenas a materialidade de forma única. Eu gosto muito do trabalho dele. Agora, fugindo um pouco dessa série, eu também assisto outras coisas que não envolve, né, completamente. Tem uma que é o Black Mirror. Black Mirror. É um que é um influente. Esse mesmo. Eu também gosto muito. Acho muito interessante também. E muitas das vezes também a gente acaba vendo coisas que não tem muito a ver, né? Karate Kid. Ah, sim, para esvaziar a cabeça de serial killer. Karate Kid, eu acho muito legal. Eu acho que é muito bom, que aí você fica mais tranquilo. Mas em termos de série que trabalha com essa temática, o Criminal Minds é bom também, mas tem um pouco de fantasioso demais. Mas o Mindhunter, pra mim, até porque ele vem entrevistando pessoas que realmente cometeram, tipo o Ted Bundy, né? Com os grandes homicidas seriais dos Estados Unidos. Ele trabalha com esse caso durante a série. Então eu gosto muito dele. Do Ted, o que tem, assim... Porque nem todo mundo conhece, né? Às vezes, a partir dessa conversa nossa, que vai procurar. O que tem... Por que ele ficou conhecido como
Aliás, o mais conhecido serial killer do mundo. Exato. Eu não sei muito também não, por isso que eu tô perguntando. O Ted Bundy, ele tem uma questão tão interessante que envolve essa questão da motivação, porque ele foi criado pela a irmã, ao qual ele acreditava que era mãe. Né? Ele acreditava que a irmã era mãe, parece que a mãe abandonou, e quando ele estava ali, depois de um determinado período, né, já estava ali já adolescência, para a idade adulta, ele descobriu que a irmã não era mãe. Ele se revoltou. Revoltou. Depois ele se relacionou com uma mulher, e essa mulher, essa namorada, não quis ele mais. E ele começou a matar mulheres que pareciam com essa irmã. Olha só. Fisicamente? Fisicamente. E aí tem uma coisa que chama muita atenção, que é como se ele estivesse matando as mulheres que frustraram ele. Olha só. Né? Então ele tá... E isso é interessante porque... Olha se isso não é psicologia. Pois é. Esse modus operandi, ele fala da necessidade psicológica de superar um trauma. E que muitos desses homicidas seriais têm. E aí a psicologia, a gente começa a ver o quê? Por que a maioria mata criança, a maioria mata mulher? Por causa desses traumas que tiveram enquanto crianças, desses traumas que tiveram com as figuras femininas. Não que não tenha aí a necessidade de matar homens. E tem uma outra questão que é a própria vulnerabilidade, no sentido do próprio físico, né? Da força menor que uma mulher tem perante homens também favorece, mas eles vão retratando nos crimes as histórias deles. As histórias deles vão se repetindo. Esse padrão é o que nós chamamos na psicologia, que é o seguinte: tudo que repete é porque não está resolvido. Então, tudo que repete não está resolvido. E aquilo que não está resolvido é aquilo que incomoda. Então, eles procuram dentro do crime sanar uma questão de ordem psicológica que eles não têm uma consciência plena, como eu estou falando. Então isso aconteceu na minha vida, em determinada época, agora eu vou matar a pessoa. Não, isso não é tão lógico assim. Está no inconsciente deles. Léo, aproveitando que a gente está falando dos mais famosos aí, né? Existe um fenômeno, talvez mundial, não sei. Vou falar da gente, né? Vou me colocar nessa posição. Por que a gente tem essa atração pelo vilão? Nossa. Porque... É engraçado, né? Assim, eu vou falar do Coringa porque é 100% ficção e famoso no mundo inteiro, porque tanto sucesso assim. Mas aí puxa da ficção para a realidade, porque os caras recebem muitas cartas, né? Assim, e propostas até de casamento. Às vezes o cara tá lá na cadeia, a menina tá ali apaixonada pelo cara. Aí tem duas coisas interessantes. Uma vez até eu fui chamado até no programa da Luciana Gimenez. Só que no dia eles cancelaram lá a gravação, que era justamente para falar dessa questão que nós chamamos de hibriostofilia, que é a atração que as mulheres têm por pessoas que cometem crimes. Né? Isso ocorre, geralmente, porque essas mulheres já têm umas características psicológicas de que, se aproximando disso, que é o mal, ou disso que é o criminoso, é como se ela tivesse... São duas teses. Tendo uma proteção, quer dizer, se eu estou do lado do mal, então o mal não vai fazer nada de ruim comigo. E, ao mesmo tempo, tem mulheres que têm um nível de dominância psicológica no sentido de que eu posso mudar essa pessoa. É como se estivesse olhando aquela pessoa e fala assim, não, eu vou mudar o jeito dela. É como se ela se projetasse como fosse uma cuidadora. Agora, por outro lado, a gente gosta muito disso, sabe por quê, Ian? Porque todo mundo tem todo mundo tem características que essas pessoas podem ter. Eu sei que às vezes choca quando a gente fala isso. Então eu tenho uma característica que um psicopata tem. Todos nós temos. A questão é igual comida, é igual tempero. Alguns têm mais, outros têm menos. Só que vai se avaliando aí. Vai se avaliando. É igual aula de psicopatologia. Essa coisa tem outra. Só que qual que é a questão? A nossa educação, a nossa religião, a nossa ética, os nossos limites, o amor que a gente recebe na família, vai podando isso como se fosse uma planta que você não deixa ela crescer mais para os lados. Por isso que a gente precisa dessa formação familiar, religiosa, espiritual, né? Ter o respeito, e faz com que isso não se aflore. Lógico que é uma questão, às vezes, de ordem fisiológica que esse mecanismo ambiental não consegue conter. Só que quando a gente procura isso, é como se a gente estivesse, assim, nos testando em determinada situação. É como se a gente estivesse se permitindo sentir um pouco o que essas pessoas sentem.
Isso é negativo? Não, isso é bom. Isso é como se fosse aquela terapia de você quebrar tudo, e às vezes você não tem coragem de quebrar as coisas dentro de casa, mas você vai para um local e quebra tudo. Hoje até existe alguns locais que você quebra móveis, objetos, e você se alivia. É como se você estivesse ali aliviando as tensões que no dia a dia vão te causando um mal-estar, vão te causando frustração, e ao ver esse filme, é como se fosse um mecanismo ali de você colocar para fora o que está represado dentro de você. Uau. Né? Uau. Então, todos nós temos isso, todos nós nos encantamos por isso, né? A grande maioria. E aí vem uma outra coisa. Eu não sei se eu posso perguntar uma coisa. Vou fazer uma pergunta também. Vou inverter aqui. Ian, você acha que a pessoa que vê vê esse tipo de série, isso pode dar um start? É uma das perguntas, hein? Interessante. Será que pode dar um start para ele começar a cometer crime? Na sua percepção, que você já viu. Eu não tenho a menor ideia, mas não sei. Não sei. Ó, não foi combinado, não. Por que eu tô falando isso, Ian? Porque muitas das vezes as pessoas perguntam: a criança jogou muito videogame. Ah, sim. Né? A pessoa viu muito filme. Então, esse filme que ela viu, ela vai começar a matar pessoas daquele mesmo jeito. E teve até um caso de um filme de um caso lá em São Paulo, muito tempo atrás, um estudante de medicina. Parece que ele viu o filme Clube da Luta na época, um filme que eu gosto muito, tem muita coisa interessante ali. E parece que entrou dentro do cinema, armado ali, matou várias pessoas. Pessoal, é muito interessante ver isso. Às vezes, a falta de um afeto, de um limite, de uma criação, é mais prejudicial do que ele ver um filme ou jogar videogame. Olha só. Porque não é o videogame que leva a criança a cometer atos, não é o filme que leva ele a fazer isso, mas a falta de afeto dentro da família, a falta de respeito dentro da família. E é uma das características que a gente vê muito presente nesses homicidas seriais. Uma infância marcada por negligências, por maus tratos. Isso não justifica, explica. Ah, sim. São duas coisas diferentes. Então, é mais ou menos assim, Léo, ver se eu consegui entender. Tipo, existem gatilhos, mas que se não fosse esse, talvez fosse outro, que a base tá lá atrás. Exatamente. Por quê? Porque a gente sabe que... Quer dizer, não foi o filme, né? Foi o que tá por trás ali. Assim, todo mundo vai achar, porque às vezes o modus operandi ali, a maneira de agir, tá sendo repetido. É como se fosse até o sujeito usar uma droga e depois que usa essa droga comete um crime, por exemplo, né? Bebe. Tem pessoas que bebem, a maioria não comete crime, né, em tese. Mas tem pessoas que, ao tomar ali, é como se estivesse dando um gatilho para ele poder fazer. Então, o filme entraria mais como um gatilho. O videogame como um gatilho. Mas a história da pessoa é importante. E aí, o papel da psicologia é entender a história dele. Entender para poder isentá-lo de uma culpabilidade. Não, entender para fazer justiça. Eu acho que a questão é essa, fazer justiça. Se vai isentar ou não, é o juiz que vai decidir isso no processo final, né? No curso do processo final. Mas a questão é entender. E um outro ponto, entender para poder criar, quem sabe, políticas públicas, fazer prevenções, porque através de um trabalho desse, tem como você saber assim, então essa pessoa teve tais situações que aconteceram durante a vida, né? Então, vamos tentar trabalhar políticas públicas para diminuir essas situações ao longo da vida. E a gente sabe que a grande maioria vem de famílias desestruturadas. Sim. Uma grande parte fazem uso de entorpecentes, uso de álcool, e que isso vai, ao longo do tempo, alimentando, né, todas essas fantasias malignas, que para mim não tem outro nome, são fantasias malignas que encontram no crime uma forma de poder resolver seus problemas pessoais. Entendi. Poxa, Léo, cara, fantástico. A gente tá caminhando pro fim. Acho que o pessoal de casa deve estar com aquela sensação. Eu vou até fazer um convite pessoal já para deixar nos comentários aqui do YouTube do Encaf Perícias se gostaram, o que vocês querem da ideia de outros podcasts, outras entrevistas, e inclusive uma parte 2 aqui, né, com o Léo. Se você topar, Léo, para mim vai ser um prazer. Confesso que eu ficaria por horas e horas aqui. Não fiz nem metade das perguntas que eu tinha programado, mas acho que foi um bate-papo bem bacana. E eu vou te dar um espaço, então, para você falar das suas redes sociais, você divulgar o seu trabalho, fazer as considerações finais aí, despedindo do pessoal. Mas eu queria que você fizesse um mais específico para o pessoal que gostou tanto desse podcast e da nossa entrevista, que almejam, né? Assim, pode ser que tenha um concurseiro ou um acadêmico de psicologia que
nos achou aqui, então pode ficar à vontade, o espaço é seu. Bom, Eu acabei não fazendo a pergunta, né? Como ser um psicólogo forense, alguma coisa assim, para esses que assim desejam? pô, perfeito. Bom, e a primeira coisa é fazer a graduação, né, em psicologia, fazer uma faculdade, graduar, e depois fazer cursos, né? Um curso de psicologia jurídica ou forense, as duas amparam isso, e também cursos que vão relacionar aí com a prática da criminalística, com a parte da criminologia, porque não adianta apenas e somente fazer um curso de especialização em psicologia jurídica. Você precisa ter mais elementos, né? O psicólogo forense que atua nessa área, ele precisa conhecer um pouco de criminalística, conhecer um pouco de medicina legal, porque não, ele não consegue fazer o trabalho dele, porque se não conhecer isso daí, fica difícil. Então, a graduação, a especialização, aí depois, com base nisso, né, ver os locais que possam ter concurso, mas também pode trabalhar de uma maneira autônoma, como São consultor. Concursos são poucos? São poucos, mas anda tendo. Mas existe. Existe. Em alguns locais existe sim, né? E o cargo é? Entra com cargo. Tem, por exemplo, em Santa Catarina, se eu salvo engano, acho que o nome lá é perito psicólogo policial, né? No Rio Grande do Sul já tivemos o curso de perito criminal, a área da psicologia. Se eu não me engano, não sei se é um daqueles estados do Nordeste também tem, não sei se é Rio Grande do Norte, teve também. Recentemente, na Polícia Científica Estadual de Goiás, nós tivemos um concurso, né, da Polícia Científica para o cargo de perito criminal, do qual havia ali cargos também para a área da psicologia de forma específica. Então, alguns concursos já estão determinando áreas específicas para o pessoal da psicologia poder trabalhar e ali poder desenvolver essa atividade, né? E também de forma autônoma, o profissional pode também atuar como um consultor, até porque tem alguns estados, por exemplo, em São Paulo, eles criaram, a Secretaria de Segurança Pública criou o primeiro banco de dados de perfis criminais, Secretaria de Segurança Pública. Isso é notícia semana passada. E alguns profissionais que estão lá não são da área da polícia, foram chamados para serem consultores. Quer dizer, então muitos locais ainda estão chamando pessoas para fazer contrato e fazer parcerias. E outras considerações que a gente coloca também é que é o preparo, né? Se você não tem um preparo, não tem como você fazer essa atividade, né? Não existe você ter respostas rápidas para problemas complexos. Não existe, né? É básico, né? É básico. E é isso, pessoal. Assim, eu agradeço muito, né, o convite, estou aí disposto, né? Você tinha feito uma outra pergunta além dessa que foi. Não, é isso mesmo, só para você ficar à vontade. Sim. Eu agradeço muito e para mim é muito bom poder compartilhar conhecimento, trazer aqui para o pessoal esse conhecimento. Deixam aí as dicas, né, aqui frente ao vídeo, ver se vocês gostaram, né, coloco aí algumas sugestões de tema. Eu estou disponível para outros assuntos. Nós temos muitos outros assuntos aí, podemos falar também de vitimização, podemos falar de crimes contra criança e adolescente. Tem a série, né, adolescência, agora que está muito... Exatamente. E até porque hoje tem algumas áreas, né, como, por exemplo, dentro da psicologia, a parte que envolve... a parte forense e a parte que envolve psicologia ligada à criança é uma das áreas que está muito em crescimento. Então, as áreas estão discutindo muito. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Bom demais. Obrigado você por ter aceitado o convite. E a gente se despede. Então, até uma próxima oportunidade, pessoal. Um abraço e até lá. Isso aí. Valeu.